Eu tinha prometido que nessa quarentena eu iria fazer alguns vídeos curtinhos para falar um pouquinho sobre história ou sobre questões da história. Então hoje vou falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre a escrita. Primeira coisa importante que a gente precisa ter em mente: a escrita, ela é uma invenção. O que quer dizer isso? Ela não existe na natureza, ela foi uma criação do homem. Por isso que a gente tem várias línguas e várias formas de escrita pelo mundo. Porque em cada lugar, cada povo foi desenvolvendo a sua forma de escrita e de falar. Então, a língua, a escrita, ela é uma invenção e ela está sempre em mudança. E quando a gente começa a falar de escrita, o primeiro exemplo que a gente usa é a arte rupestre, que são aquelas pinturas nas cavernas bem simples que os homens da pré-história faziam. Aquilo ainda não era escrita, era uma forma com que o homem buscava expressar seus sentimentos, sua vida, seu cotidiano. Então, é uma primeira tentativa do homem de colocar, de uma certa forma, a sua história. Isso a gente chama de pictografia. É quando a gente pega os desenhos e eles são transformados em formas de expressar nossos sentimentos, nossas ações ou nossas intenções. Então, a primeira forma de escrita que a gente vai ter, basicamente, é baseada nos desenhos. E aí, eu acho que a mais famosa que a gente conhece é a escrita egípcia. E aí eu trouxe aqui um exemplo. Quando eu viajei para o Egito, eu comprei um quadrinho em que o meu nome foi escrito através de desenhos. Isso é uma pictografia. Então, teoricamente, aqui está escrito Marcos. Então, essa é a forma mais famosa, né? A escrita mais famosa. A gente trabalha na história com a escrita sendo considerada a mais antiga, da Mesopotâmia, dos Sumérios, que a gente chama de escrita cuneiforme, que era uma escrita em argila e de forma muito simples. E por que o homem desenvolve a escrita? Por que a escrita ela era tão importante e é até hoje que a gente faz uso? Porque ela vai ser utilizada para expressar nossas relações sociais, seja os nossos sentimentos, as nossas questões com relação à religião e principalmente com relação à economia. A escrita ela surge e ela se consolida de uma forma tão forte porque ela tinha e tem até hoje uma questão econômica por trás. Então, por que a escrita ela é essencial e ela é tão importante? Porque ela está ligada diretamente ao conhecimento. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais poder a gente adquire. Então, ao longo da história, a escrita ela sempre foi controlada pelas elites como uma forma de manutenção de conhecimento e de poder. E até hoje, se a gente pensar que poucas pessoas têm acesso à educação, à faculdade e acesso a conhecimento, até hoje, não a escrita, mas o conhecimento, ele é mantido como um monopólio para ter poder. Então a escrita até hoje ela é uma coisa essencial na nossa vida, porque a partir do momento que a gente aprende a ler e escrever, a gente começa a ser inserido na nossa sociedade, a gente começa a ter acesso às informações e com essas informações, com esse conhecimento, a gente pode agir sobre a sociedade da melhor forma possível. Por isso que é tão importante que o maior número de pessoas tenha acesso sempre à educação, para que esse conhecimento ele seja distribuído, para que ele seja compartilhado e que a gente possa pensar caminhos melhores para a nossa sociedade.